Espaço Empreender, a voz de quem contribui com o desenvolvimento de nossa cidade. Emprego, oportunidades, negócios e um pouco da história de nossos empreendedores. Espaço Empreender, aqui na Tirol FM. Muito bom dia, começa agora o Espaço Empreender, programa da Tirol FM destinado a todas as pessoas que fazem a diferença em Teutônia e região. Hoje nós recebemos a professora Evelyn Ashebrook Pacheco. Bem-vinda, Evelyn, tudo bem? Tudo bem, Bruna? Bom dia a todos os nossos ouvintes. Um prazer estar aqui de volta. Com certeza o pessoal já reconheceu a tua voz quando a gente fala de APAE Teutônia no primeiro jornal. Mas hoje a gente quer conhecer um pouquinho mais da prof. Me conta de onde tu é natural, um pouquinho da tua infância. Então, Bruna, eu sou a Evelyn, eu sou aqui de Teutônia, sou de Canabarro, sou filha da dona Sena e do seu Círio Ashebrook. Sou aluna da escola Reinaldo Afonso Augustin. Tive minha formação, boa parte da minha formação nessa escola. Também tive alguns anos estudando na escola no IESEG, né, atualmente IESEG. Mas concluí meu ensino médio na escola Reinaldo Afonso Augustin. Hoje, muitos professores que ainda atuam lá, tenho contato com muitos deles, né? Hoje eles também acompanham a minha trajetória, né? Tenho essa oportunidade de poder fazer trocas com muitos deles, né? Mas sou natural aqui de Teutônia, sempre morei e estudei aqui. Quando eu falo em emprego, em profissão, digamos assim, eu sempre lembro muito das minhas primeiras conquistas financeiras, digamos assim, né? Desde muito pequena. Não que eu sempre ajudei muito em casa, mas o meu pai foi muito conhecido lá no nosso bairro, né? Como o senhor que vendia laranjas, né? Então eu sempre acompanhei ele, ajudei ele quando era possível, né? Então eu ajudava meus pais nessa entrega das laranjas, passava de casa em casa. Muitas vezes as pessoas me conhecem né? Por isso que eu passava com meus pais entregando laranja. Então eu ainda criança, né? Esse foi o meu primeiro emprego, digamos assim. Mas oficialmente eu segui os passos dos meus pais também. Trabalhei na Calçados Reifer, né? Por um período, então esse foi o meu primeiro emprego. Eu trabalhei no almoxarifado lá com 16 anos já. Depois disso eu passei a acompanhar um pouco mais a minha irmã, né? Que trabalhava junto com a Iraci Reichert. Então eu trabalhava lá no CFC também. Trabalhei como atendente e durante toda a minha formação acadêmica, inclusive, eu trabalhei no CFC enquanto atendente, marcando aulas. Muitas pessoas me conheceram por lá porque eu trabalhei 7 anos lá no CFC. Todo esse período da minha formação acadêmica, né? Eu sou acadêmica de educação física. Eu trabalhei lá no CFC. Inclusive, o meu trabalho de conclusão foi relacionado a isso, né? Relacionado às técnicas de relaxamento para pessoas que faziam a prova prática de direção veicular, né? Que na época, até hoje ainda, as pessoas apresentam muita ansiedade, muito nervosismo. E eu, durante toda a minha formação, eu acompanhei tudo isso, né? Na marcação das aulas, das provas. Então, essa era a minha intenção, né? Enquanto acadêmica de educação física, querer contribuir de alguma forma com as pessoas para que elas ficassem mais tranquilas nesse momento. Acabei fazendo um trabalho de conclusão em cima disso, né? Voltado para o CFC. E não foi o que eu realmente segui, né? Depois. Durante a minha formação, eu tive a oportunidade de poder atuar enquanto voluntária de uma disciplina de fisioterapia lá na Univates, né? Minha formação foi na Univates. E eu atuei com disciplinas que tratavam com pessoas com deficiência, né? Então eu era voluntária nessas disciplinas. Eu conheci um pouco mais essa área lá, gostei muito disso, mas não passei a atuar. Tive só essa experiência durante a minha formação, né? Me conta, como é que tu escolheu fazer educação física? Essa decisão já foi na sequência do ensino médio? Porque você já trabalhava, qual é que foi a influência aí? Então, não foi influenciada pelo trabalho, até porque meu trabalho, né, não envolvia nada disso. Mas foi mais uma inspiração, digamos assim. Eu sempre gostei muito de fazer atividade física, sempre gostei muito do esporte na escola, né, da disciplina de educação física. Sempre tive referências muito positivas. Meus professores sempre foram professores, sempre né? O professor de educação física sempre é aquele professor que trabalha mais com atividades mais recreativas, mais lúdicas. Então, minhas referências sempre foram muito positivas, mas não só dentro da escola. A minha mãe e meus pais sempre foram muito ativos, né? Meu pai sempre jogou bola, minha mãe sempre foi muito adepta a atividades físicas, né? Sempre praticou caminhada, enfim, sempre esteve muito ligada e ativa, né? E eu sempre acompanhei tanto ela quanto a minha irmã. Então, o meu interesse era
justamente permanecer ligado ao esporte, à atividade física, né? Inspirada em pessoas que realmente me remetessem a algo bom, né? Professores, meus pais. Então foi isso que me levou a fazer essa escolha, a cursar Educação Física. E aí depois, lá cursando Educação Física, que eu fui ter contato com outras experiências, né? E o contato com pessoas com deficiência foi em uma disciplina em que eu atuei como voluntária, né? E depois, inicialmente foi intenção de carga horária, de cumprir aquela carga horária que é exigida pelos cursos, né? Mas depois de atuar, que eu percebi que era uma área que eu iria gostar, que eu iria me interessar. Mas simplesmente atuei naquela disciplina e não segui nada ali. Depois de formada em casa, passada ali meio ano, eu recebi a informação através de uma amiga de que a PAI estaria precisando de um profissional de educação física, né? Na hora, como eu estava em casa, não estava trabalhando naquele momento em função de um problema de saúde que o meu filho na época teve, né? Eu tive que me afastar do trabalho para poder acompanhar o tratamento dele. Surgiu essa oportunidade, eu inicialmente entreguei meu currículo na instituição, né? Dei uma entrevista, mas foi assim... Entreguei meu currículo, não era esse um sonho, né? Houve a possibilidade, eu tinha tido já uma experiência com pessoas com deficiência na faculdade, naquela disciplina em que eu fui voluntária, mas ficou por isso. Uma semana, 2 depois, eu recebi a informação de que eu tinha sido contratada para trabalhar na PAI, né? E aí eu fiquei com muito medo, essa é a palavra, eu tive muito receio. Pensei, peraí, então agora eu vou assumir a educação física em uma escola especial. E eu lembro que naquela época em que eu recebi a notícia de que eu poderia começar tal dia, né, a atuar lá na escola, a minha maior preocupação era com a deficiência física. E era essa a minha imagem que eu tinha da PAI, a deficiência física, né? E eu pensava, poxa, como é que eu vou lidar agora com o esporte, com o corpo, né, de alguém que tem limitações físicas, né? Será que eu vou conseguir, né, abraçar isso? Mesmo tendo passado por uma disciplina, tendo sido voluntária. Tu sabe que na disciplina que eu atuei foi enquanto na disciplina de fisioterapia, né? A gente trabalhava muito com a reabilitação, mas com exercícios específicos para manter a qualidade de vida, enfim, né? Da pessoa com deficiência física. Mas aí depois disso, depois de ter feito aquela entrevista lá dentro da PAI, né? De saber que eu atuaria com o esporte, com a educação física, com todas as atividades que eu estudei na prática da educação física, mas que eu não tive a orientação ou a prática na formação voltada à pessoa com deficiências, as deficiências múltiplas, né? Então, inicialmente, isso foi um receio. E eu pensei, será que eu vou? Será que eu aceito, né? Mas fui com bastante receio, fui com muito medo, fui com a possibilidade de eu daqui a pouco dizer não vou conseguir, não vou seguir, e confesso que eu fui muito persistente, tá? Eu tive muitas situações em que eu achei que talvez eu não fosse conseguir, que eu talvez estivesse ocupando o lugar de alguém que pudesse fazer algo mais, né, algo melhor, né? Mas sempre com receio de não poder estar ofertando um melhor atendimento, né, a melhor aula ou aquilo que realmente pudesse beneficiar todos eles. E aquele medo inicial, né, de não conseguir suprir a necessidade, de não conseguir atender todas aquelas deficiências, as limitações físicas, ou não ter a criatividade suficiente para poder executar a educação física, o esporte para todas aquelas deficiências que eu iria encarar, virou inspiração. Eu comecei a buscar, né, informação, buscar formação, fiz uma especialização, inclusive, mais à frente, né? E vi muitas possibilidades. Quando eu comecei a atuar realmente, a ver as demandas, né? A ver o interesse, a vontade, a alegria de eles estarem participando, eu tendo aquelas oportunidades, aquilo tudo me motivou a ir atrás, a buscar, e vi que não era tão difícil assim como eu imaginava, né? Então, que existiam muitas possibilidades, muito desconhecido, né? O que muitas vezes, na nossa formação, naquela época, pelo menos, não era trabalhado, tanto em cima da pessoa com deficiência, né? Vi que existiam muitas possibilidades no mundo do paradesporto, dos esportes adaptados, né? Existiam. Então, tudo isso eu fui trazendo, a gente foi experimentando lá na PAI e deu muito certo, assim, a gente está tendo hoje resultados muito positivos, né? O esporte, eu sempre falo, o esporte ele é benéfico para todas as pessoas, com ou sem deficiência. Mas, infelizmente, para as pessoas com deficiência, hoje isso é
muito mais, porque eles ainda têm menos oportunidades, né? Então eu digo que eles são muito beneficiados com a educação física, com o esporte, porque eles não têm todas as oportunidades que nós, pessoas sem deficiência, temos. Me conta das especializações. Então, eu fiz uma pós-graduação, né, em Educação Especial Inclusiva, onde eu aprendi muito sobre muitas deficiências, inclusive algumas que nós não temos dentro da PAI, mas das possibilidades que existem, né? Então, assim, não tem nenhum curso, não tem nenhuma receita, né? Basta a gente ter também muito interesse, ter vontade, né? Sempre digo que a criatividade, porque tudo é adaptado, né? A gente tem que adaptar e tornar possível. Existem sim esportes específicos, né, para deficiências específicas, mas todos podem praticar todos os esportes, todos podem fazer atividade física, basta a gente adaptar às necessidades ou às especificidades de cada um. E o esporte da PAI que vem tendo muito reconhecimento. Eu diria que nos últimos anos, inclusive, com medalhas a todo momento. E pelo menos em cada campeonato, eu acho que é uma ou duas medalhas com certeza que vem pra cá. Fruto do trabalho de vocês. Bruna, eu vejo assim que quando tu fala em muito reconhecimento, sim, mas fruto de um investimento. Eu digo, inclusive, não somente investimento financeiro, é necessário, né? Compra de equipamentos, pagamento de profissional, recurso financeiro para estrutura física, mas o investimento no acreditar. É possível, né? Hoje, eu acreditei muito, sim, no potencial de todas as pessoas dentro da PAI. A gente acabou investindo muito nisso, em acreditar, em oferecer, em oportunizar essas vivências, né? A PAI, a instituição, acreditou muito nos profissionais que atuam lá. Hoje nós somos 4 professores de educação física que atuamos dentro da PAI. Então existe um investimento, sim, no esporte, né? Investimento não só financeiro, mas de acreditar nos profissionais que acreditam também no potencial de todos os alunos, né? Então houve um investimento nos alunos em acreditar em que aquilo tudo era possível. A instituição acreditou, oportunizou, né, a vivência não só em treinos, em aulas, mas em poder levar para competições. E lá na competição, o resultado de todo aquele treino, de todo aquele investimento dentro da nossa instituição foi visível, né? E hoje sim a gente felizmente pode trazer aí muitas medalhas para a Teutônia, mas principalmente promover essas pessoas que muitas vezes, ou que sempre eram encaradas como pessoas com deficiência, com limitação, sem potencial, né? Sem futuro, não sei, acho forte falar isso, mas agora essas pessoas com uma medalha no peito ou com um troféu lá na estante da PAI, podem dizer que é mérito delas. Elas foi treinamento delas, foi disciplina, foi dedicação, foi esforço, foi o levantar cedo, foi o se alimentar direito, foi o participar de todos os treinos, foi o chegar na hora certa, né? Foi o ter disciplina, o ser um bom cidadão, né? Cumprir regras, que fez com que essa pessoa conquistasse uma medalha, né? Um título, enfim, é mérito dessas pessoas também. E inspiração para todo mundo, com certeza, independente da área, mas pela garra, pela batalha, por, como você disse, seguir os objetivos e lutar por isso, né? Porque demanda também um processo de dedicação. É isso aí. E essas pessoas, a gente fala, tem gente que acha que diz que não devem ser reconhecidos como guerreiros, como batalhadores. São sim, porque são pessoas que muitas vezes são vistas com preconceito, né? Pessoas julgadas e que, apesar disso, não. Vão em frente, né? Assumem e representam e conseguem então hoje trazer um bom resultado, e que bom, né? Mérito de todos nós. Prof, mas agora eu quero saber um pouquinho de ti como pessoa, como profissional. Afinal, tu também és técnica da equipe gaúcha de bocha paralímpica, ou seja, reconhecimento, orgulho dos alunos, mas também orgulho nosso de ter a nossa prof também crescendo no mundo paralímpico. Eu escuto isso com muita alegria, Bruna, com muito orgulho. Inclusive, a bocha paralímpica foi um investimento muito alto aqui na PAI de Teutônia. É um esporte que não é muito conhecido ainda, né? Mas é um esporte paralímpico. Nós começamos com um projeto. A modalidade já é praticada na nossa PAI há 10 anos, desde 2013, tá? Mas a gente começou a investir um pouco mais em um projeto esportivo com 24 atletas, com uma estrutura de material de ponta, né? Com profissionais atuando nesse projeto, fisioterapeuta, professor de educação física e atletas, então, participando de treinos esportivos e recebendo esses atendimentos desde 2021. E a partir dali,
a gente conseguiu dar mais atenção, conseguiu melhorar o desempenho dos nossos atletas que já treinavam antes, né? Participamos muito mais de competições, consequentemente com mais horas de treino, com um material melhor, com material adequado agora, eles conseguiram ter um desempenho melhor em quadra, e vendo eles crescerem, sim, acabou se voltando um pouco mais os olhares para quem estava treinando esses atletas. Opa, tem alguém dedicado aí, né? E realmente foi assim, a bocha foi um esporte que eu me identifiquei muito, né? E volto a falar, aquele meu medo lá no início, da limitação física, do corpo diferente, né? De o que fazer com aquela pessoa que não consegue, né, ter uma amplitude de movimento, que não tem uma flexibilidade, que não caminha, aquele cadeirante, né, que era muito o meu medo lá no início. Foi onde eu vi uma grande possibilidade, porque a bocha hoje é a modalidade mais inclusiva do mundo. A pessoa com maior limitação física consegue praticar ela. A gente adapta, né? De uma forma ou de outra a gente adapta. Aí vai da criatividade técnico, do profissional, do professor, fazer aquele aluno, aquela pessoa praticar aquele esporte, né? Então eu vi na bocha, assim, uma grande possibilidade para todas as pessoas, né? Me identifico muito, eu sou uma pessoa suspeita a falar, mas eu sou apaixonada por essa modalidade, e foi uma das modalidades, assim, que eu mais fui buscar conhecimento, me aperfeiçoei, busquei mais fazer cursos, né? Me aproximei de pessoas que estavam há mais tempo dessa modalidade para buscar mais conhecimento, e foi nessa modalidade em que a Delegação Gaúcha, por exemplo, né, buscou em mim, ou viu em mim uma possibilidade de poder contribuir também com atletas do nosso estado, né? E foi onde surgiu, então, o primeiro convite em 2021 para mim assumir, então, a Delegação Gaúcha do estado nas Paralimpíadas Escolares. 2021, nas 2 edições, eu acompanhei a Delegação Gaúcha, 2022 de novo, e esse ano, mais uma vez, estou à frente da Delegação Gaúcha nas Paralimpíadas Escolares, tanto na etapa regional quanto agora na nacional, que vai ser em novembro. Então, estando ali, junto com a nossa delegação, foi onde o CPB, também o Comitê Paralímpico Brasileiro, me convidou já no ano passado, já no mês de dezembro, para que eu estivesse junto ao camping escolar. É uma fase de treinamento onde eles selecionam atletas de todo o Brasil para irem até o CPB, que é lá em São Paulo, no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, e reúnem essas crianças jovens, né, para uma fase de treinos mais específico, que leva em torno de uma semana, 5, 6 dias, em que eles expõem esses atletas, esses futuros atletas, né, essa intenção, a treinos mais exigentes, né, com uma pressão maior, para ver como esses atletas podem se sair e futuramente estarem investindo nessas pessoas para estar encarando uma seleção brasileira dessa modalidade. Então eu fui convidada já no início do ano passado para participar da primeira fase do camping escolar, que aconteceu no mês de fevereiro, e em julho eu tive mais uma oportunidade de poder estar à frente, né, do camping, juntamente com técnicos da seleção brasileira de bocha, e tá contribuindo um pouquinho também com o meu conhecimento, com a minha prática, né, com esses atletas que participaram, que também tiveram essa oportunidade de estar vivenciando esses treinos, né, no local onde a seleção brasileira de bocha treina, né, no residencial em que eles permanecem enquanto estão em fase de treinamento. Então isso para mim foi uma aprendizagem incrível também, né, um aprendizado incrível, junto com o Barata, junto com o professor Darlan, que são hoje técnicos da seleção brasileira, né. Então eu digo que eu sim contribuí com eles de alguma forma, espero sim, mas eu também aprendi muito, né, com esses profissionais, em que eu pude estar junto, né, durante essas 2 semanas de treinamento, né, uma lá em fevereiro e uma agora em julho. Evelyn, quem ou o que te inspira? Eu acho que eu tenho professores, né, que hoje que eu me recordo assim da faculdade, que são minha inspiração. A minha primeira inspiração assim foi o professor Atos Prinz Falkenbach, né, um professor que trabalhou muito com a inclusão, assim, eu acho que foi o primeiro que mais me inspirou a entrar para esse mundo, a acreditar que existia, né, uma possibilidade nesse mundo da inclusão, no mundo do esporte paralímpico, mas principalmente, Bruna, os meus alunos. Né, os meus alunos, os meus primeiros alunos, aqueles que inicialmente eu tinha medo, né, de não poder contribuir de alguma forma, hoje eles com essa vontade de treinar, com essa vontade de praticar o esporte, né, com esse desejo de estar lá, de ser muitas vezes uma das únicas possibilidades ou oportunidades de vida social, né, dentro da PAI ou dentro de uma quadra de treinamento. Então eles sim são minha maior inspiração
Às vezes a gente acorda de manhã não tá muito bem, ou realmente a saúde, né, não tá muito bem. Felizmente isso não é rotina, mas aí eu penso, não, mas tem gente que quer treinar hoje, tem gente que acordou cedo, que tá lá, que quer treinar. Então eles sim me inspiram a estar todos os dias, né, buscando mais e estando preparada para poder atender e melhorar o rendimento e a qualidade de vida de todos eles. Evelyn, agradecendo tua participação no programa hoje, por ter compartilhado a tua trajetória, te desejamos muito sucesso. E para encerrar, eu gostaria que você deixasse um recado para quem está nos ouvindo nesse momento. Afinal, Espaço Empreender, e você já mostrou e contou pra gente que empreendeu bastante na tua área. Eu acho que a APAE, hoje, através das medalhas, através das suas participações, ela vem mostrando para a comunidade que existem possibilidades, né, no esporte também, né, para a pessoa com deficiência. A gente gosta muito de poder mostrar, eu gosto muito de poder mostrar para as pessoas que as pessoas com deficiência, antes de serem uma pessoa com deficiência, elas são uma pessoa. Possuem suas limitações físicas, cognitivas, como qualquer um de nós temos, né? Mas antes de qualquer coisa são pessoas, né? São seres humanos que têm desejos, que têm vontades, né? Que têm uma vida e que têm muitas possibilidades e que antes das suas deficiências elas têm muitas habilidades, né? Sejam elas no esporte, sejam elas na arte, sejam elas na sua vida social, né? Então, eu desejo muito que as pessoas vejam que as pessoas com deficiência também têm possibilidades, têm habilidades e que elas devem ser reconhecidas como pessoas também, né? Indiferente de terem uma medalha ou não, às vezes com uma medalha se volta muitos olhares para isso, né? Mas de verem que sim, existem muitas possibilidades, né? E que basta a gente acreditar e investir também nessas pessoas, em todas as pessoas. Muito obrigada. Esse foi o Espaço Empreender de hoje com a professora Evelyn Ashbrook Pacheco. Para você, um ótimo final de semana e até o próximo programa. Esse foi mais um Espaço Empreender, valorizando quem faz o dia a dia da nossa comunidade. Espaço Empreender retorna no próximo sábado, aqui na Tirol FM, a mais do Vale.